Nós vamos estar lendo em Salmo 89, versículo 19. Então, vamos ler. Então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um escolhido do povo. Então, que esse versículo já nos traz o quê? A palavra visão é uma coisa muito linda, maravilhosa, que hoje em dia está difícil achar alguém que tenha visão. O problema é que, naquela época, o povo de Deus sabia selecionar aquele escolhido, valente, que queria realmente estar na presença do Senhor. Nós vimos aqui um homem escolhido desde criança, o qual ele era Davi, né? Aqui nós vemos aqui que outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concebi o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei um escolhido. Nós vimos ali que ele era humilhado pelos irmãos, pela família, né? E que ele não sabia que ele ia ser um escolhido, mas ele era um homem temente, uma criança, né? Que ele fala que ele era criança ainda, quando ele foi ungido. E nós vimos aqui que eles estiveram ali, todos reunidos, para que ele fosse consagrado, apresentado, né? Ungido, sabendo nós que ele ia se tornar um grande rei ali. E tudo que aconteceu naquele tempo está acontecendo nos dias de hoje. Deus separa você, separa um e o outro para ser um rei ali naquele lugar. Você não pensa que rei não é só ali estar com a coroa e cuidar de uma cidade, mas sim cuidar de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que o homem que tem visão, ele escolhe aquilo que é certo para estar em cima de um púlpito. Nós vimos hoje muitos mortos em cima de púlpito por falta de visão. Eu tenho cobrado muito consagração, preparação para obreiros, mas vocês sabem que hoje em dia o homem não tem visão. Ele prepara qualquer um e põe lá na frente. Adúlteros, adúlteras, né? Fala adúlteros, fala de modo geral, homem e mulher, porque está dessa forma. Então, a igreja hoje está sem visão, são poucos que têm visão. São poucos que mostram a sua coragem de estar fazendo aquilo que é preciso. É ter fé, coragem, ânimo, né? Levantar cedo e buscar a presença do papai, com toda certeza, em jejum e vigilância. Porque não adianta eu querer fazer algo para Deus e não ter vigilância. Se eu quero ter uma aliança com Deus verdadeiramente, eu tenho que primeiramente preparar o meu físico. O meu corpo tem que estar preparado para aquilo que eu vou receber. Porque nós sabemos que isso aqui muda muita coisa. Se você sai na rua, alguém está tendo uma visão de um crente, de uma pessoa que verdadeiramente está na presença de Deus. Se você andar de qualquer forma, a visão que eles lá fora vão ter é que você não é ninguém, porque está despreparado, está totalmente desconcertado, e a primeira coisa que o homem lá do mundo vê é o crente em plena comunhão com Deus é mudado. A visão não é só para o crente, é para aquele que não é crente também está tendo a visão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eles sabem que está agindo errado, mas eles não vão fazer porque eles estão no modo deles. Então, eles não acham que tem que mudar. Agora, eles acham e têm certeza que o crente tem que mudar. O crente precisa mudar de aspecto, de fisionomia, tirar aquele semblante triste, alvoroçado, despreparado, angustiado, tristonho demais. Nós temos que mostrar fidelidade, nós temos que mostrar conhecimento da palavra.
abençoar alguém, ser abençoado, mas também abençoar, porque nós sabemos que Deus prepara nós perante Ele como juiz. Nós somos justificados pelo que nós somos. Se nós não mostrar que somos alguém perante Deus, o homem vai simplesmente ser o juiz na nossa vida, ele vai nos julgar. Infelizmente, é assim que acontece nos dias de hoje. A infidelidade perante Deus mostra a nós como um indivíduo sem caráter, cheio de mancha, corrupto, mentirosos, falsos e outras coisas mais que o homem fala com aquele que não está servindo verdadeiramente. Fala assim, aquele lá, aquele crente lá, que lá é isso, é isso, é isso. E isso entristece o nosso coração, que tentamos levar a verdade, mostrar para eles uma visão ampla de que Deus é capaz de fazer na nossa vida. É uma coisa que a gente vê o mundo lá fora de uma forma triste, abatida, morta, mas também vê alguém sempre vivo, em pé, olhando a nossa vida. E se nós estamos no princípio de todas as coisas, de sofrimento, porque nós sabemos que o sofrimento já chegou para nós, que nós vemos aí coisas e mais coisas acontecendo, porque muitos não têm visão, mas nós temos que buscar a Deus mais e mais, fazer por onde da nossa visão ir além, para nós não ser desmascarado diante dos homens. E imagina só nós chegar perante o Senhor naquele grande dia e falar, Senhor, eu preguei na tua casa, eu ganhei almas, eu cantei bonito. De que vai adiantar se eu não mostrei quem eu sou verdadeiramente? A primeira é aquela que fica, né? A potência nossa diante do Senhor é grande, é grande. Mas para que ela continue, também precisamos ser como aquele menino que cresceu fazendo a vontade do Pai. Davi tocava a harpa e o rei se alegrava. Mas depois ele praticou tantos erros, tantas coisas, que no final das contas ele se tornou até procurado pelos próprios irmãos, pelo próprio filho, pela própria família. Então, o que quer dizer? Que nós somos aqui nesse mundo julgados pela nossa própria família. Nós temos que ter cuidado em todo o nosso ser, ver lá na frente o que pode acontecer para nós mudar esse hábito. Aqui eu coloquei, aquele que sempre quer ser diferente, para os invejosos, o escolhido sempre não diz, tenha visão, mas precisa ter visão ampla do que quero cuidar, né? E mostrar. Eu preciso fazer algo que mostre a minha fidelidade. Davi, simplesmente, ele cuidava de ovelha com muito amor, carinho, dedicação. A palavra diz que ele não abandonou ali as ovelhas para sair correndo para ser consagrado. Hoje em dia, nós vimos isso acontecendo, infelizmente, pessoas correndo para ser consagrado e deixando o outro dentro da sua casa precisando de um apoio, de uma palavra. Quando nós vimos isso acontecer, nosso coração entristece muito, porque tem muitas pessoas morrendo dentro de casa, precisando de uma boa palavra, precisando de um carinho, de uma palavra de amor, mas infelizmente o celular muitos não sabem usar. Dentro de casa é como se não existisse ninguém. Não tem visão do que está acontecendo dentro do seu próprio lar. A visão dele está apagada e simplesmente acesa para a vaidade das mentiras do celular. Nós vimos tantas coisas mentirosas que nós pensamos que é verdade, é onde nós não tiver visão, a gente cai na lábia do homem malfeitor, do sanguinário, frio, do calculista, né? O invejoso, ele veio destruindo desde o princípio da criação. Nós vimos que ele teve inveja de Deus, do próprio Criador. Ele quis ter para ele os próprios anjos, e não está sendo diferente. Há muitos que estão querendo aí formar
igreja sem preparação do Espírito Santo de Deus, levando de qualquer maneira, sabendo que a visão dele está apagada, está fechada, está traçado um pano ali vendando os olhos dele. Tudo que nós queremos mostrar para o homem hoje em dia é a verdade que está acontecendo, é as coisas da infidelidade, porque isso aí é uma coisa que mostra que não está sendo como Deus falou, porque Deus socorre, Deus prepara alguém sempre para estar falando a verdade. Deus sempre está nos visitando. No momento que nós damos lugar para o Pai, Filho e Espírito Santo, ele entra na nossa casa, faz morada, ele habita no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso trabalho, aonde quer que nós coloque a planta dos nossos pés, nós vemos a obra do Senhor sendo feita. Mas tem muitos que estão, infelizmente, afastando mais e mais dos caminhos do conhecimento de Deus. Tá uma extrema abominação aos olhos de Deus. E nós sabemos que o preço é um preço alto. Nós que conhecemos a verdade, temos que mostrar a verdade, as maravilhas do Senhor. Mostrar que também naquele dia os mortos vão se levantar e prostrar diante do Senhor, vão ser julgados. Então, nós temos que fazer por onde de hoje nós não precisar de passar por tribulações mais do que esse mundo tem oferecido para nós. Nós temos e precisamos agir com rapidez, mais e mais. A gente fala do amor de Deus, convida para a obra, e muitos estão deixando a oração em segundo plano. Nós vemos aí que muitos têm deixado de orar, têm deixado de buscar a presença do Senhor, estão esquecendo o primeiro amor, estão deixando de ser conhecido pelas maravilhas de Deus. Mas a justiça da terra está aí aquecendo cada dia mais e mais, está se levantando mais e mais pessoas cruéis e covardes. Por mais que a polícia prende um de manhã, de tarde tem mais 2 que entrou na gangue. E isso está acontecendo, se nós não buscar a presença do Senhor, vai acontecer coisas piores. Dentro de casa, filhos desviados batendo nos pais, matando, julgando a quem não deve ser, que ele não é juiz, mas se torna juiz dentro de casa. E nós precisamos acabar com isso no nosso meio, porque como Deus achou Davi ali para ser ungido com óleo, nós também sabemos que nós também somos ungidos do Senhor. Ele nos preparou, filho seu, para ser do seu pasto, do seu rebanho, fazer parte dessas ovelhas, e saber que nós temos que correr atrás das ovelhas, proteger elas do devorador. Tem muitos sendo devorados pelos demônios. Uma irmã me chamou para estar orando com uma mulher endemoniada ali embaixo, e eu falei para ela, minha irmã, não vá sozinha, você não conhece o que é o inimigo verdadeiramente. A pessoa nova convertida, querer orar, expulsar demônios, pensar que está tendo visão de Deus e querer fazer as coisas sozinha, sem o seu pastor, para estar por perto, orar de olhos fechados. É preciso nós ter visão, é preciso nós ver essas coisas e analisar, porque ninguém é consagrado de qualquer maneira. Ninguém pode ser levado aonde não pode. Nós temos que levar a pessoa até onde ele aguenta a caminhar junto com nós. Se ele aguenta ir até além, vamos até além. Mas se não aguenta, para um pouquinho, pensa, reflete, lê mais, que a reflexão ajuda muito na nossa vida, porque o inimigo não vai nos importunar e nos atrapalhar a fazer. Ele pode tentar nos afligir, ele pode tentar tirar os anjos do Senhor da nossa volta, mas ele não tem esse poder. Ele tenta, ele joga seta, e nós temos que estar revestidos da coraça do Senhor. Nós temos que estar preparados a cada momento, mais e mais, amar mais o próximo. Hoje em dia está difícil você ver alguém que te aceita como você é. Você vai para a igreja, te olha de cima a embaixo como que você está. Primeira coisa, vai cantar,
eles vão reparar se você vai cantar bonito ou não. Se você cantar meio assim, meio lá, meio cá, a próxima oportunidade não vai ser a sua. Infelizmente, é assim que está sendo a visão dentro das igrejas. Se você cantou hoje, você vai passar um mês sem cantar, porque a outra irmã vai cantar mais que você. Então, nós temos que ver o quanto que tem sido diferenciado dentro das igrejas. Nós temos visto quantos pastores têm sofrido, mas, em compensação, também tem muitos pastores que precisam ter visão, pondo pessoas de qualquer forma para trazer palavras, aí prega com eloquência, o outro irmãozinho está ali doido para dar uma saudação, mas não tem oportunidade, porque ele é pobre, porque ele vai de bicicleta para a igreja, ou seja, o irmão talvez não tenha uma casa bonita para se apresentar para os irmãos, estar presente na casa dele, para alimentar com ele, para beber com ele. Se ele chegar na sua casa e ver que você não tem nada, ele não volta ali mais, ele já muda a história, ele muda o caminho dele para outra casa. Tem acontecido isso, irmão, com nós mesmos, porque pessoas procuram a gente só através de benfeitorias, ver se você tem algo para dar, porque se você não tiver nada para dar, não oferecer um jantar com churrasco, você não é um crente. Então, muitas das vezes, nós vimos essas coisas acontecendo, infelizmente. As ondas estão afundando muita gente, muitos estão sendo levados pela correnteza. E nós vemos que o inimigo não está brincando de ser inimigo, ele está lutando de todas as formas de arte, não só na televisão, mas no celular, pondo no TikTok, no Instagram, demônios para falar de Jesus, enganando a muitos. Põe ali mensagenzinha e o crente, copeia e envia para o outro. Quando você lembra de olhar as suas mensagens, você vê ali coisas que você entristece o coração. Infelizmente, o povo não tem visão. Infelizmente, são poucos que estão enxergando o que está certo e o que está errado. Aceita qualquer grupo entrar no seu celular, palavras torpes, pesadas. Tenho visto pessoas aceitando ali, a seguir pessoas que põem ali no Facebook nudez, pornografia, sexualidade. E ali não é só você que mexe no celular, seu amigo tem uma criança que gosta também, pega seu celular e vê ali aquelas porcarias, que infelizmente são coisas que Deus não tem agradado de muitos. Aí fica assim, eu quero, Senhor, ser um pregador, eu quero ser um cantor, eu quero ser eloquente. Mas como? Se você está trazendo para dentro da sua casa, do seu corpo, uns pensamentos negativos, não está tendo não está deixando as trevas sair dos seus olhos, do seu coração, aí vai acontecendo uma coisa atrás da outra, você tenta ganhar uma coisa e você só faz perder, você faz um compromisso, não consegue arcar, e ali você vai só se afundando no profundo do abismo, sem ter noção de onde vem, do que está acontecendo. Há muitas vidas, irmãos, que eu tenho visto, eu tenho acompanhado, pessoas com pornografia, fala palavrões, xinga nome feio, e não vê que Deus depois cobra. Ele é juiz, ele está pronto para cobrar. Ele é juiz para poder velar por nós, de cuidar das nossas causas, mas também do que nós fazemos. Nós precisamos enxergar aquilo que o homem tem plantado para nós estar orando por ele, para Deus despertar e pôr maravilhas no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, nos seus ouvidos, para que ele não venha ouvir palavras pesadas, ouvir aqueles nomão que a televisão e o celular traz para dentro do seu próprio ser. Porque se você está ouvindo uma mensagem, aquilo você guarda, infelizmente. É tanto que música mundana, você ouve ela uma vez, você aprende, mas o hino tem que estar ensaiando para cantar. É verdade. Se você vê ali, pessoas ali, ouve um pedacinho, um trechinho, passou o carro de som ali, cantando uma música ali, lá, não sei das quantas lá, aí quando entra para dentro, está cantando o trechinho que aprendeu.
E o hino mesmo tenta ensaiar, tenta ler a palavra, tenta guardar no coração, mas não consegue. Não consegue guardar o capítulo e o versículo que leu. Talvez vai procurar na Bíblia, vamos supor, Salmo, Efésio, Eclesiastes. O pastor fala, vamos para Cantares. Aí ele vai lá para o Novo Testamento, lá para o finalzinho lá da Bíblia, procurando lá no Apocalipse. Porque não lê Bíblia, não tem tempo, não tira tempo para enxergar a palavra direitinho como ela nos ensina. Nós estamos vivendo um tempo de rejeições, tempo de aflição, tempo de choro, porque é muitos que estão sofrendo. Eles odeiam ouvir a verdade. Quando a pessoa odeia ouvir a verdade, é porque ele está com o coração cheio de horrores. Está precisando que nós busquemos mais. Precisando que o Senhor venha colocar ali nos pés de cada um marcha, para marchar, para fazer a vontade de Deus. Porque nós vemos aqui acontecer tanta coisa que está escrito na palavra do Senhor, a Bíblia não mente, e está acontecendo e o povo não está vendo, estão com os olhos vendados, estão com tamanha venda nos olhos que não podem enxergar o que Deus quer. Há muitas igrejas fechando por causa da luxúria, da mentira, do engano, da vaidade. Muitos mintam com a cara dura, achando que está fazendo bem para nós, sendo que ele está enganando a si mesmo, porque Deus não deixa o justo enganado. Eu posso falar para você uma coisa, mas se eu estiver mentindo, Deus te revela que é mentira. E isso é triste o mentiroso. Lá em Apocalipse nós vemos lá que o mentiroso, os feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. E por que eu vou deixar que isso venha acontecer na minha vida? A mentira envaidecer meu coração. Que alguém vai estar acreditando em alguma mentira, mas Deus não se engana. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe o que nós estamos vendo. Ele sabe o que estamos falando, o que estamos andando, para onde. É fazendo a obra? É fazendo aquilo acontecer que Deus precisa ouvir e ver? Aí canta aquele hino, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? E como que eu vou apresentar vidas para o Senhor se eu não me conserto? Eu preciso consertar o meu ser, para depois ensinar alguém. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de aspecto, não é mudar de religião, é mudar de vida. É total, mente, coração, olhar, falar, porque tudo isso justifica a nossa vida. Roupa, muita gente fala que roupa não julga, mas tem roupa que é imoral, e nós sabemos a diferença entre a moralidade e a imoralidade. E nós sabemos que existe muita vaidade cobrindo o primeiro amor de Deus. A primeira vaidade é negar Jesus. Não ter coragem de falar, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu não ter coragem de andar na rua e se alguém me dá a paz, eu gritar, a paz também, irmão, seja contigo. Agora existe o selo. Eu dou paz do Senhor para você, você fala, amém. Aí você selou a paz só para você. Quando fala a paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém? Amém. Se eu falei amém, amém, porque todos nós estamos selando a boa palavra dentro de nós. E nós temos que aprender a ter coragem de dizer que Deus é o Senhor, que a oração tira a angústia. A oração, ela tira de nós aquilo que machuca, e põe as benignidades do Senhor, põe perpetuamente o amor e o coração nosso chega a transbordar de fidelidade, de amor, de ação, a geração. Nós podemos nos alegrar no Senhor em todo instante, exaltar Ele, porque Ele é digno de todo louvor e toda honra. Nós também podemos fazer com que nós sejamos
o escolhido do Senhor. O escolhido, verdadeiramente, ele precisa ser ungido pelo Senhor, como Davi foi escolhido e ungido. Nós somos criança para Deus. Velho é o diabo, que até hoje nunca mudou. E nós sabemos que nós estamos prontos para fazer a obra do Senhor acontecer. Vocês estão até neste momento esperando o Senhor falar através de uma palavra que venha moldar nosso coração. Falou com você, falou comigo, e fala com cada um que lê a boa e santa sagrada palavra de Deus. Porque nós vimos aqui que Davi não abandonou as ovelhas ali, então nós também não vamos abandonar ninguém. Nós vamos correr atrás, vamos fazer por onde de nós, fazer o inimigo fugir de nós, fugir do próximo, que é nossos vizinhos, nossos familiares. Se nós ver alguém caído, nós ajudar ele a levantar. Se alguém quer ir para a igreja, vamos levar. Porque dentro da própria igreja tem caído? Tem. Mas através do seu louvor, da sua boa palavra, ele vai se levantar. Hoje, ali na igreja, um irmão reconciliou. A mãe dele morava aqui no Mato Grosso e ela era missionária. E ela passou por uma luta muito grande e ela não suportou e suicidou. E ele nunca mais deu conta de ser crente, estava bebendo muito aqui em Iporá. E quando foi hoje, ele reconciliou. Isso para mim foi uma bênção. Eu senti muito feliz de ver ele ali reconciliando, chorando. Porque não é fácil nós ganhar almas, mas o diabo está ganhando muitas almas. Porque nós vimos aí a prostituição está tomando espaço de muita gente dentro das igrejas, fora das igrejas. Há muitos que estão desviados os seus pensamentos em coisas banais, perdendo tempo em assistir jogo, perdendo tempo em estar falando mal de alguém, perdendo tempo de ler a palavra, precisando de ler a palavra, aprender mais do Senhor, ter visão, porque essa Bíblia toda fala de visão. Eu marquei aqui, ó, Gênesis, Êxodo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, Jó, este salmo que eu li, Isaías. Então, nós vimos aqui vários versículos citados aqui que eu marquei hoje, que fala sobre a visão. Tem visões demais de todas as maneiras e formas dentro dessa palavra. Este livro fechado não vai falar com nós, mas ele é aberto o tempo todo, ele fala. Nós mastigamos ele de manhã, de tarde, de noite e ainda é pouco. Porque ele nos exorta, ele nos bate, mas também dá carinho, ele dá amor. Essa palavra, ela nos enriquece de uma tal forma que a gente começa a falar, quer chorar, começa a cantar, quer chorar, porque a presença do Pai, Filho e Espírito Santo, ele age e habita aonde tem louvor. Eu amo ouvir louvor, amo estar lendo a palavra, e sei que muitas vidas que reconciliaram nos dias antepassados, eles também foram fiéis, teve muitos que foram fiéis. Nós vimos traições na palavra do Senhor dentro da Bíblia, mas nem tudo ficou só por isso. Muitos mudaram de situação, de atitude, né? Nós sabemos que, como Davi também, ele errou muito, mas também ele arrependeu, né? Passou a noite ali. Não é fácil um pai perder um filho que tanto ama. Não é fácil passar por trágicos problemas como foi passado, ele sendo um menino escolhido de Deus, que fala que ele era o coração, né? E nós sabemos que quando a pessoa entrega totalmente para Deus, ele é todo do Senhor, ele é tudo para Deus. Deus ama a pessoa que está ali pronto para ser usado por ele. Quando a pessoa entrega verdadeiramente seu caminho e deixa Jesus ser tudo na sua vida, ele anda com Deus como Enoque andou. Ele vai andar totalmente protegido pelos anjos,
porque Deus habita em volta ali de uma forma especial, que quando vier o homem maligno não vai conseguir matar nem roubar. Nós vimos que pessoas sofreram no passado, hoje nós sofremos de outras formas. Somos proibidos em vários lugares de entrar e pregar a palavra. Se nós entramos no hospital, temos que orar baixo para não incomodar. E ali, nós vimos ali pessoas sofrendo, torturadas, chorando, sofrendo tormentas, igual uma moça reconciliou também dentro do hospital, através de entregar o recado para ela, porque ela fez os exames e não constatou nada. Aí eu falei assim, você viu por que você veio parar no hospital? Ela, não. O que você tem? Nada, para os médicos é nada. Pois é, o que você acha que você está passando? Tormenta maligna. Falta de orar, falta de ter visão, de buscar a Deus, porque se você vê que Deus quer você na obra, é para a obra que você tem que ficar. Cuida dos seus afazeres em casa, cuida dos seus afazeres no seu trabalho, mas dedica os seus momentos para Deus. Lê a palavra no banheiro, lê a palavra dentro do seu quarto, lê a palavra aonde você estiver, esconde um pouquinho, fala com o Papai do Céu, e você vai voltar para sua casa. Ela morava no Maranhão. Aí eu falei para ela, você vai voltar para o Maranhão e você vai visitar uma colega sua que te magoou e você vai pedir perdão para ela te magoou, mas você vai pedir perdão para ela e chama ela para ir para a igreja e ela vai com você. Aí ela pegou e falou assim, que como que eu sabia dessa menina? Eu falei assim, Deus me mostrou você do lado de uma menina te cutucando com canivete. Aí ela falou que realmente ela queria o namorado dela e ela foram aos tapas. Então, uma feriu a outra, né? Com palavras, e ela foi, caiu no leito da enfermidade. O que Deus queria com você, minha filha? É que você pregue a palavra, que você fala, mostra para ela onde está a Bíblia, o que a Bíblia fala. Busca o Senhor enquanto tem tempo, enquanto você está em tempo, porque você está viva, você pode buscar. E busca para quem você precisa buscar também, para sua família, para seus amigos, para seus vizinhos. E você vê que as coisas vão mudar. Ver é visão. Você ter visão ampla, você ter aquela visão daquilo que você precisa enxergar, que você está fazendo coisa errada porque você quer, você é conhecedora da palavra. Então, vamos marchar, vamos erguer a cabeça e fazer missão. Vamos falar aquilo que Deus manda nós falar, ir por todo mundo e pregar a palavra. Aonde está sendo pregada a palavra? Muitos estão deixando de pregar, não é? Muitos têm deixado a palavra do Senhor em segundo plano, têm deixado de buscar as ovelhas, têm deixado as consagrações, já não tem tempo mais, não dá conta de jejuar, não dá tempo mais de fazer mais nada. Amém?